Amém. Graça e paz, igreja. Recebi esse desafio de estar aqui hoje. Karina tá ali atrás comigo, você tá nervosa. Eu tô assim, não, só a mão que tá gelada, mas tá tudo certo. Vou dividir um pouco daquilo que o Senhor tem me entregado, tem falado comigo ao longo da semana. O tema da mensagem é o poder da oração, como viver o extraordinário em Deus. Gostaria de convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia em Lucas 6:12. Lucas 6:12. Amém. Essa passagem é a escolha dos 12 apóstolos. A gente vai ler só o primeiro versículo, que diz assim: Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite inteira orando a Deus. Pai, essa é a tua palavra, Senhor, que possamos estar sensíveis àquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, Pai. Ó Deus, que o Senhor continue falando, assim como já falou através dos louvores, que nós possamos estar sensíveis, estar atentos àquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Ó Deus, que eu não venha falar nada de mim, mas que venha falar do Senhor, Pai. Que eu venha falar aquilo que o Senhor quer que eu fale, para que o Senhor venha testemunhar aí na vida dos irmãos, que o Senhor venha falar no coração aquele que entrou aqui buscando uma palavra, buscando uma resposta. A tua palavra é a resposta, Pai. Nós te agradecemos e que o Senhor continue falando conosco em nome de Jesus. Amém. Então nessa passagem a gente vê que Jesus, ele foi a fim de orar um monte e passou a noite inteira orando. E às vezes a gente tem tanta dificuldade em passar um tempo orando. Orar é um desafio e a gente deveria usar isso cada vez mais como uma arma, né? Orar é uma arma pra gente, é uma arma de fé. A oração é capaz de curar, a oração é capaz de mudar contexto, a oração ela é capaz de mudar a história, de mudar destinos. E principalmente quando a gente recorre à oração, principalmente entendendo que por nós mesmos não seria suficiente. A gente precisa, realmente nós reconhecemos o quão dependente nós somos do Senhor. E tem outra passagem lá em João 6, que diz: E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, ou orou, repartindo-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes quando queriam. Tem outra passagem lá em Marcos 11, 24 e 25 que diz: Por isso digo a vocês, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem algo contra alguém, perdoa-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. A todo momento, Jesus estava orando. A toda decisão, a tudo aquilo que se era um momento de aflição, se era um momento de alegria, ele sempre recorria ao Pai. E era através da oração em que as decisões eram tomadas. Jesus, antes mesmo de operar milagres, que foi o cenário aqui da multiplicação, Jesus orou dando graças. E quantas vezes a gente tem que tomar algum tipo de decisão, a gente está em alguma situação e a gente não vê saída, e a gente não recorre a essa arma que é a oração. E em alguns momentos a gente sempre terceiriza. E aí pede: irmão, ora para mim. Se puder, ora lá por mim. E quantas vezes nós temos dobrado os nossos joelhos para orar? Quantas vezes a gente tem parado o nosso tempo? O Ramon, em um dos domingos de manhã, ele pregou muito sobre isso, que é o tempo, a exclusividade que nós temos tirado para ter essa comunhão com o Pai. É impossível a gente conhecer se a gente não tem a comunhão, se a gente não se relaciona. E assim é com Deus, e é através da oração que nós construímos relacionamentos. Então, Jesus, em todo tempo, ele orou, antes e depois de grandes feitos e milagres.
A todo momento, essa arma era utilizada. Jesus ora antes de acontecer. E isso é fé. E é assim que nós precisamos nos posicionar. A fé é trazer à existência coisas que não existem. É acreditar que é possível, é acreditar que vai acontecer, que a gente possa experimentar antes mesmo que aconteça. Isso é ter fé. E a nossa fé, cada vez mais ela é alimentada principalmente através da oração. Porque através da oração, do relacionamento que nós temos com Cristo, é que nós vamos sendo moldados, é que nós vamos ganhando entendimento, é que nós vamos nos aproximando e entendendo qual que é o propósito de Deus diante daquela situação. O que Deus quer trabalhar através das nossas vidas? E a gente só consegue entender esse trabalho, esse mover de Deus, a partir do momento em que a gente ora, a partir do momento em que a gente busca, a partir do momento em que a gente se relaciona com Ele. E por que Jesus teve uma vida de oração? E por que nós não precisamos ter? Se até Jesus teve uma vida de oração, quem somos nós para não termos e não vivermos uma vida de oração? E é disso que eu quero falar nessa noite. O poder da oração. Então, o primeiro ponto, por que Jesus teve uma vida de oração? Para ter comunhão pessoal com o Pai. Ele estava a todo momento conectado. E toda vez que ele passava ali por alguma situação de dúvida, de medo, de incerteza, Jesus ele veio na terra literalmente como homem, como carne, ter bem passado por tudo que nós passamos para provar que é possível. Mas era através da oração em que ele tinha essa comunhão com o Pai. Então a oração, além de ser a nossa ferramenta de fé, é a forma como nós temos de relacionar com Cristo. Oração é o momento de conectar céus e terras. Jamais a gente vai conectar a terra aos céus. É o contrário, é trazer o céu para cá, para que as coisas de Deus aconteçam, para que a gente viva aquilo que o Senhor tem preparado e reservado para cada um de nós. Orando que temos e vivenciamos as nossas experiências com Deus. É algo individual. E claro que vivendo em comunhão, sendo um só corpo, nós precisamos também da oração dos nossos irmãos. Mas aqui eu quero chamar a atenção é que é necessário que nós também oremos, mas claro que sempre que necessário, contemos com as orações dos nossos irmãos. Nós temos vivenciado isso, nossa igreja é uma igreja, graças a Deus, que ora. A todo momento a gente está em oração pelos outros ali no grupo de comunhão, a gente sempre está ali intercedendo por alguém, por alguma situação. Isso é a comunhão. Isso é necessário. Isso é que faz de nós sermos igreja, de nós sermos corpo e de nós utilizarmos da arma mais poderosa que nós temos, que é a oração. Jesus, ele já sabe o que a gente precisa, mas ele quer ouvir de nós quais são as nossas necessidades. E é através da oração que nós colocamos diante do Senhor o que está dentro do nosso coração. Então será que é algo momentâneo? Será que é algo passageiro? Será que é algo de fato necessário? E aí é nesse momento que a gente entende. E para a gente conseguir entender, a gente precisa desse relacionamento. A gente precisa dessa conexão com o Senhor. E Jesus teve uma vida de oração para conhecer mais intimamente o Pai. A gente só conhece alguém, algo assim, intimamente, a partir do momento em que a gente se relaciona, a partir do momento em que há constância, a partir do momento em que todos os dias, cada vez mais a gente vai indo mais a fundo, a gente vai aprofundando. É a mesma coisa de um casamento. Chega num momento da relação em que só de olhar, a pessoa já sabe aquilo que o outro quer dizer. E aí é a mesma relação quando a gente tem o pai para com o filho. Só de olhar para o filho, ele já sabe aquilo que está pensando. E esse é a mesma coisa com Deus. A gente precisa buscar conhecer, e para conhecer é preciso intimidade. É preciso separar um tempo, é preciso dedicar tempo. E quando eu falo dedicar, é muito mais do que os 15 minutinhos ali do seu dia. Literalmente dedicar, é separar a melhor parte do seu dia, para que você esteja com Ele, para que você conheça mais Ele, e para que você cada dia mais pareça com Ele,
Porque a partir do momento que a gente se relaciona com alguém, e principalmente com Cristo que não é diferente, cada vez mais a gente vai parecendo com Ele. E as pessoas vão conseguir perceber que você tem algo diferente, que a sua postura é diferente. Mas para que isso aconteça, é necessário relacionamento, é necessário conhecer intimamente. Quem tem tempo com Deus não depende da opinião dos outros, pois carrega uma palavra que foi liberada pela eternidade. Então é literalmente Deus a todo momento nos testemunhando. É literalmente viver aquilo que Ele quer para nós, e é importante que a gente esteja no lugar que Ele queira, é importante que a gente fale aquilo que o Senhor quer que a gente fale, mas para isso é preciso, mais uma vez, ter comunhão, ter relacionamento e conhecer intimamente, para que aí sim a gente consiga discernir e fazer a vontade do Pai. Quem ouve os céus, governa na terra. Quem não ouve os céus, tem medo do futuro. Nossa geração é extremamente ansiosa justamente por o que vai acontecer lá na frente. Que a gente fica todo momento tentando adivinhar, sendo que o ideal, né, o correto, se a gente conhece, se a gente relaciona, se a gente sabe quem é Deus, é literalmente entregar tudo. É literalmente viver o hoje, e isso basta. E nós sabemos que a provisão, nós sabemos que tudo de melhor o Senhor tem para nós. Virão dificuldades, virão lutas, mas é necessário que nós usemos a nossa arma de fé, que é a oração, para nós permanecermos e estarmos cada vez mais conectados com Cristo. Quem tem tempo com Deus é constante, mesmo vivendo em um mundo de caos. Quantas notícias ruins a gente ouve a todo momento? Acho que só de ligar a TV, não sei se todo mundo tem esse hábito, mas em casa a gente quase já não assiste mais, literalmente cada vez mais nos assusta a situação. É literalmente os fins dos tempos, e cada vez mais a gente tem a certeza que Jesus está voltando. Porque são posturas, são acontecimentos, e o mundo está em um caos. Mas é importante a gente entender que, por mais que o mundo está em caos, Cristo, Ele permanece constante. Ele é o mesmo em todo momento. Ele continua operando milagres, Ele continua fazendo o mover do Senhor, mesmo em que o mundo esteja em caos. Oração é falar com Deus, é se expor e reconhecer a dependência dEle. E quando a gente ora, a gente entende que por nós mesmos não seria suficiente. E nós dependemos, nós precisamos do Senhor. Ele quer relacionar conosco. E ninguém pode estabelecer um relacionamento pessoal, verdadeiro e profundo sem comunicação. Por isso que nós precisamos falar. Nós precisamos orar. Nós precisamos relacionar a todo momento com Cristo. Nós precisamos, eu vou tomar uma decisão, só de acordar, nós precisamos entender que por nós mesmos, nós não estaríamos de pé. Mas, mais um dia, o Senhor aprove em que nós podemos acordar, nós estamos aqui hoje reunidos, podendo escutar a palavra, podemos cultuar, estarmos em comunhão, é pela permissão do Senhor. Porque se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. E a partir do momento em que a gente entende essa dependência, nós começamos a ver literalmente o extraordinário em dias comuns. Nós começamos a perceber que na coisa mais simples, que é o abrir dos olhos, Deus se faz presente. Que é o respirar, o Senhor, Ele se faz presente. E a todo momento Ele está falando, e a todo momento Ele está ali disponível para nós. É só preciso falar, é só preciso buscar, para que nós conseguimos estar conectados e sensíveis àquilo que o Senhor tem para falar conosco. Uma vida de oração requer fé, verdade e simplicidade. Às vezes você deve estar se perguntando, mas eu não sei orar. Mas eu tenho vergonha. E é justamente com esse tipo de postura em que às vezes tem pessoas que deixam de falar com o Senhor. E uma forma assim de literalmente perder essa vergonha é orando sozinho mesmo. E às vezes eu tenho o hábito assim até de orar em voz alta. Não tem problema. E até para que você
tenha esse relacionamento. Ah, mas eu tenho vergonha, então beleza, pode orar em voz baixa. Deus, ele a todo momento ele está escutando. E Deus, ele sonda o que está aqui dentro de nós, dos nossos corações. E a palavra do Senhor, ela é tão viva e tão poderosa que poderia simplesmente falar, precisa de orar. Mas Jesus foi lá e nos ensina como que deve ser a nossa oração. Quero convidar vocês a abrirem a Bíblia aí em Mateus 6, onde Jesus ensina como que nós devemos orar. Já que nós temos essa arma de fé, como que nós devemos usá-la? Mateus 6. Vamos ler a partir do 5. 6, versículo. Capítulo 6, versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando vocês orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por causa de suas muitas palavras. Não sejam como eles, pois o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem a ele. Então aqui Jesus, ele adverte a não orar como os hipócritas. Esse é o tipo de oração que nós não devemos ter, que é aquela oração que está literalmente preocupada com a atenção dos outros. É aquela oração em que eu quero só púlpito, eu quero só palco e que todo mundo preste atenção. E aí já perde o sentido, porque não é mais sobre Deus, é muito mais sobre mim, é sobre o homem. E esse é o tipo de oração, a oração dos hipócritas. Literalmente porque eles estão buscando a aprovação e os elogios humanos, mas não o favor ou a aprovação de Deus. Jesus instrui também que a oração, ele nos incentiva a orar em privacidade. Quando diz lá no verso que vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai. Ele quer privacidade, ele quer intimidade, ele quer exclusividade. É aquele tempo para o Senhor. E essa é a forma em que ele busca para que nós possamos conectar. É um momento em que não tem nenhum tipo de distração durante a nossa oração. Então é o momento de fechar a porta, se conectando diretamente com Deus. O propósito é buscar uma relação genuína e íntima com o Pai. Deus recompensará essa busca sincera e constante. Nessa mesma passagem, Jesus adverte contra a prática de repetir as palavras, ou orações longas e vazias. Essas orações aqui é muito mais cheias do homem do que propriamente reconhecendo a grandeza de Deus, do que propriamente as nossas súplicas verdadeiras, um coração sincero. E Jesus, ele adverte sobre isso, que é o repetir as palavras, orações longas e vazias, algo comum, e ele até compara aos pagãos da época. E literalmente a palavra nos chama a viver contra tudo aquilo que é o comum, é aquilo que é feito pelos outros. A gente tem que ir um caminho contrário. E a partir do momento em que a gente tem uma oração de repetições e orações longas e vazias, a gente literalmente se coloca no lugar dos pagãos. E não é a quantidade de palavras aqui. Jesus, ele não está falando de quantas palavras. Então quer dizer que se eu oro pouco, ou se eu não sei falar muito bem, a minha oração não vai ser aceita? Não. Aqui Jesus fala que não é a quantidade de palavras ou repetições que vai tornar a oração eficaz. É muito mais um coração sincero, é muito mais aquele momento em que foi dedicado ao Senhor.
Onde está o nosso coração quando nós realizamos as nossas orações? Nós nos achegamos diante do Senhor. Então Deus conhece nossas necessidades antes mesmo que expressemos em oração. Como eu disse, Ele quer que nós temos que falar, nós temos que colocar para fora, mas Ele já sabe quais são as nossas necessidades. Ele sabe aquilo que o pastor Napoleão tem buscado, aquilo que está no coração dele. Ele sabe, mas a resposta vem do Senhor. E aí nós precisamos entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e nosso trabalho é literalmente descansar, porque independente do que aconteça, o Senhor Ele está fazendo. Mesmo que a gente pareça que eu tenho orado, eu conheço pessoas que falam, orei anos para a conversão da minha família, orei anos para ser curado, e isso é um processo. O Senhor, o nosso tempo, ele não é o tempo do Senhor, porque se fosse da nossa forma, não sairia como o Senhor, Ele tem ali o trabalho do processo. Porque talvez a gente não daria o devido valor para quando nós recebermos o Senhor entregar aquilo que nós temos buscado. E principalmente, o Senhor Ele entrega aquilo que nós precisamos. E talvez a gente tenha orado por coisas que nós não precisamos e por isso nós não recebemos. Porque não é isso que o Senhor quer para nós. E porque talvez que o Senhor te permitir vivenciar algo que você tem tanto buscado, ali você vai se perder no caminho. E o Senhor já sabe lá na frente o que vai acontecer. Por isso mesmo que tudo é com a permissão e com a provisão dEle. Então Deus conhece as nossas necessidades antes mesmo que a expressemos em oração. Jesus incentiva seus seguidores a confiarem no cuidado de Deus e entenderem que Ele é o provedor e conhecedor de todas as coisas. Tudo está no controle de Deus. Ele não perdeu o controle de nada. Por mais que nós achamos que está um caos, o Senhor continua no controle de todas as coisas. A oração não é um meio de informar a Deus sobre as nossas necessidades, mas de nos conectarmos com Ele e buscarmos Sua vontade e satisfação em nossas vidas. É literalmente viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E qual que é o maior propósito da oração? Mais uma vez, comunhão pessoal com o Pai, conhecer mais intimamente do Pai, crescer espiritualmente com o Pai e discernir e fazer a vontade do Pai. Então a oração é uma arma, a oração é um instrumento que o Senhor Ele nos ensinou até como utilizar. E é preciso que nós literalmente o utilizemos sem moderação. Talvez a oração, talvez não, é uma certeza. A oração ela precisa se tornar um estilo de vida. Assim como você não consegue ficar sem respirar, você também não consegue ficar sem orar. Se você tem deixado passar despercebido, comece a dedicar mais tempo para o Senhor, comece a buscar mais relacionamento, intimidade e principalmente para que você viva as suas experiências com o Senhor, para que você viva e testemunhe os milagres do Senhor na sua vida. É maravilhoso a gente ver como o Senhor Ele tem operado, feito milagres e grandes coisas na vida dos nossos irmãos. Mas é melhor ainda a gente poder vivenciar isso. E só é possível vivenciar a partir do momento em que há uma vida de devoção, em que há uma vida de entrega, em que há uma vida de oração e literalmente de total entrega ao Senhor. E como que é viver o extraordinário através do poder da oração? Primeiro ponto aqui é cultive uma vida de oração constante. Não pode ser de vez em quando. É como eu disse, tem que ser igual a oração. É todo dia, a todo momento. Ore sempre e peça com fé. Segundo ponto, ore com motivação correta. Por que você tem orado? O que você tem buscado? Qual tem sido a sua oração? Ore com motivações certas e motivos certos. E para a gente saber qual que é a motivação certa e o motivo certo, a gente precisa estar muito conectado com o Senhor. Até porque, se Ele já sabe aquilo que eu estou pensando e aquilo que eu preciso, e se eu estou conectado com Ele, não tem erro. Literalmente, na hora que eu orar, é muito mais um bate-papo ali com Deus, que a gente está ali conectado e sabendo tudo aquilo que Ele tem para fazer, qual que é a melhor decisão, qual que é o caminho que tem que ser seguido. Ore com a atitude certa no coração. E a gente não pode esquecer que nós somos filhos.
E a partir do momento em que nós entendemos o nosso papel de filho, nós entendemos que Deus, na posição de pai, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe as nossas necessidades. E Ele vai prover. E Ele vai continuar fazendo. Mas nós precisamos entender que nós somos filhos. E esse é um papel, esse é uma posição que nós estamos que ninguém pode tirar. O preço já foi pago. E nós precisamos cada vez mais nos aproximarmos. Nós precisamos cada vez mais orarmos, relacionarmos e conectarmos com o Pai, tornando a oração como estilo de vida. Mantenha uma mente focada em Deus durante a oração. Você precisa orar com concentração e exclusividade. Então, se tem alguma coisa que na hora que você está orando tira sua atenção, que te faz ali sair do foco, sair daquele momento, comece a prestar atenção nessa situação e siga como está lá em Mateus, vai para o seu quarto, fecha a porta, tem um momento de exclusividade, tem um momento em que você pode se derramar, tem um momento em que você pode falar do mais íntimo que o Senhor quer ouvir e que o Senhor tem certeza ali que ao derramar das suas lágrimas, se for preciso chore, se for preciso aquilo que você tem que fazer algum tipo de pedido, é o momento e é através da oração em que você vai colocar tudo aos pés de Deus. Ore confiando na soberania e poder do Pai Celestial. O conhecemos e reconhecemos os seus feitos. Então, se a gente entende quem é o Senhor, se nós entendemos que nós temos essa arma que é a oração, e nós entendemos que nós somos filhos, nós conseguimos cada vez mais nos parecermos com Cristo e cada vez mais nós estamos conectados com Ele. Para finalizar, queria ler mais um versículo que está lá em 1 João 5. 1 João 5. Vamos ler o 14 e o 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa, de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Mais uma vez aqui, de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Não é sobre a nossa vontade, mas é a vontade de Deus. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedirmos. Então, se nós sabemos quem é Deus, se nós sabemos quais são as nossas necessidades, e se nós estamos conectados com o Pai, é literalmente através da oração que nós nos aproximamos ainda mais dele. Queria convidar o pessoal do louvor para estar uma canção. Queria te convidar a tirar esse momento de oração. Talvez o dia foi corrido, talvez você teve o seu momento com Deus, mas não conseguiu falar tudo aquilo que está sentindo. Então eu queria te convidar agora, enquanto eles ministram essa canção, que você buscasse do Senhor, que você pudesse refletir como tem sido a sua vida, se você tem utilizado a oração como a sua arma de fé, se você tem experimentado viver o extraordinário do Senhor e principalmente se você tem conseguido se conectar com o Pai. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é
deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita e na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. E deixa o céu descer. 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 Teu é o reino, teu é o poder, tua é agora pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é agora pra sempre. Amém. Aleluia. É Santo Jesus, nós te agradecemos, Pai. Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Ó Deus, que nós possamos cada dia mais parecermos contigo, Pai. Ó Deus, que nós possamos cada vez mais nos relacionarmos contigo, Pai. Ó Deus, que nós venhamos entender, Pai, que sem oração não é possível sobrevivermos, Pai. Ó Deus, que cada dia mais nós venhamos reconhecer, Pai, a nossa dependência, Pai. Ó Deus, que nós venhamos cada dia mais, Pai, buscarmos de Ti. Que nós venhamos cada dia mais, Pai, parecermos contigo no nosso agir, no nosso falar, no nosso andar. Ó Pai, que vidas sejam alcançadas, Pai. Ó Deus, que vidas sejam transformadas, Pai. Porque é impossível uma vida permanecer como ela está a partir do momento que ela tem um verdadeiro encontro com Cristo, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha transformar, que através da oração o Senhor venha liberar cura, que o Senhor venha mudar contextos e que o Senhor venha mudar histórias e vidas, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo ontem e o Senhor continuará sendo o mesmo, Pai. Ó Deus, que mesmo mediante as nossas inconstâncias, mesmo mediante ao mundo que está em caos, que está em crise, o Senhor se mantém constante, Pai. Que cada dia mais nós possamos buscar intimidade contigo, Pai. É o que eu te peço nessa noite e te agradeço. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de conhecer mais de Jesus, que gostaria de ter uma experiência com Cristo? Alguém que
esteja aqui ou que está nos assistindo de casa, alguém que quer ter a vida transformada, alguém aqui nessa noite? Somos todos salvos? Amém. Para finalizar, eu queria ler uma frase do Billy Graham, que eu achei bem pertinente, que diz assim: em cada encontro que você tem com Deus, Ele tira algo seu e coloca algo dele. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês e que nós possamos continuar firmes e cada dia mais parecidos com Cristo, em nome de Jesus.